Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Então estamos iniciando mais um tema, da série Reflexões e Exortações. E vamos então aqui recapitular, meditar, pensar no programa passado, no que nós trouxemos. É isso. E sabemos, como o irmão Paulo escreveu em Romanos 15, verso 4, que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E de fato é isso, E eu quero trazer aqui o texto de hoje, começar essa meditação, cooperador Giliardi, com o texto do nosso irmão Tiago. Nosso irmão Tiago, ele traz um texto falando da brevidade da vida e o quanto nós somos ignorantes, muitas vezes, em fazer projetos, esquecendo que a nossa vida é tão curta. Tiago 4, verso 13 ao 17, veio à minha memória desse texto enquanto nós estávamos atendendo os nossos irmãos e compartilhando a alegria deles de estar ouvindo as programações. Tiago 4, verso 13 ao 17. Nosso irmão Tiago diz assim: Ei agora vós que dizeis o quê? É costume nós dizermos assim mesmo: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. É o nosso costume fazermos isso. O nosso irmão Tiago diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Não. Por quê? O que é a vossa vida? É uma outra pergunta que ele faz. O que é a vossa vida? E ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E ele nos aconselha, em lugar do que deveis dizer, nós devíamos dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. E ele diz a nós: toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Com essas palavras nós iniciamos, recapitulando o nosso tema passado, e lembrando que nossa vida não é nada. Nós não somos nada. E a cada dia que passa, fica mais evidente a nós que nós não somos nada. Como diz a palavra do nosso irmão Tiago, nós somos um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós vamos trazer um resumo do programa aqui, bastante grande, o resumo, mas iremos trazendo e parando em algum momento, e você pode estar interagindo conosco. Amém? Esse programa foi reprisado, foi apresentado ao vivo, e depois foi reprisado no primeiro dia da semana passada, e hoje nós estamos trazendo, por ser um programa de muita necessidade para nós, por meio do qual nós podemos aprender muito da parte de Deus, nós estamos trazendo para você novamente. Vamos ao resumo do programa número 32, os cuidados da vida e o engano das riquezas. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso, repentino, aquele dia. Lucas 21, verso 34. Amém. Que texto interessante, não é, cooperador Giliardi? Muito interessante, pastor. Lembra o que Jesus disse? Jesus falou assim, nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. E esse mesmo texto fala de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida. Olhar por vós é para nós tomarmos cuidado e não deixar que nossos corações se carreguem dessas coisas, glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. E aí venha sobre nós de improviso aquele dia.
Então nós procuramos deixar claro no programa passado que a volta de Jesus se aproxima. Porém, a grande maioria dos crentes ainda não tem total consciência disso. Trouxemos as palavras de Jesus. Vigiai. Vigiai, disse Jesus. Qualquer tempo? É isso? Não. Vigiai em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas, no seu capítulo 21, verso 36. Quais coisas nós devemos tomar cuidado, vigiar, para que não deixar acontecer e evitarmos todas essas coisas que hão de acontecer? Glutonaria, Com certeza, os cuidados da vida, né, pastor? Continue. Então Jesus está nos alertando para tomarmos cuidado e evitarmos que essas coisas nos prendam, não é isso? Amém. Na sequência, nós já apresentamos, né, as palavras de Jesus que deixam claro, como foi citado aqui, que de fato os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra. Outras pessoas têm, né, por meio dos cuidados da vida, sufocar a palavra, a ponto dela não fazer efeito nos que a ouvem. Olha só o que Jesus disse: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos, capítulo 4, verso 18. E, infelizmente, a cada momento em que passa, a cada momento em que se aproxima a volta de Jesus, é isso que tem acontecido, né? Os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Fica infrutífera. Nós sabemos que nós somos limpos, lavados pela palavra. E aí essa lavagem que acontece pela palavra, ela acaba não acontecendo. Por quê? Porque as pessoas ficam procurando o seu tempo todinho, buscando o seu tempo todo em trabalhar, em granjear, em ter, em buscar, em possuir, e aquilo outro, e aquilo outro. E o tempo vai passando e as ambições e de outras coisas vão sufocando de fato a palavra, e a palavra fica infrutífera. Não vai dar fruto. Ouça as palavras de Jesus dirigida a um homem que lutava por uma herança. Ele buscava a herança, lutava mesmo, e Jesus o adverte. Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas capítulo 12, verso 15. Olha que interessante, pastor. Cuidado! Cuidado! Fiquem de sobreaviso. Cooperador, como é fique de sobreaviso? Ficar atento, ficar vigilante. Aquilo que Jesus disse antes, né? Vigiar em todo o tempo, orando, ficar sobre aviso, todo o tempo para não cair nesses tipos de coisas de uma pessoa que não se torna vigilante, e aí os cuidados da vida vêm e torna a palavra infrutífera. Tem mais um exemplo, pastor. A parábola. Tem uma parábola que Jesus deixa claro que infelizmente trabalhamos como se nunca fôssemos morrer. Lucas capítulo 12, verso 16 ao 20. Olha que interessante. Aí propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha que coisa. Quando nós vamos ali em Lucas 21, 34, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez
e dos cuidados da vida. E o homem aqui na parábola diz: descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, a tua vida. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pastor Lucas, infelizmente, essas palavras são bastante atuais, porque o padrão do mundo é dizer para todas as pessoas que descansa, come, bebe, folga, corre atrás das riquezas, junta tesouros, fica bem, né? É o que nós chamamos ali de uma ostentação. Mas ele está preparando o quê? E para quem? Essa vida aqui, se a pessoa juntar tesouros na terra, infelizmente, é uma pessoa rica para os homens, mas para o mantenedor do universo é uma pessoa pobre, sem riqueza importante nenhuma, pastor. É isso mesmo, né? Infelizmente as pessoas dizem assim: eu tenho o suficiente para comer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não para a correria. Se ele tem o suficiente, por que ele não tira tempo para as coisas de Deus? Se ele tem o suficiente, por que ele não busca tesouros da parte de Deus? Muitas pessoas não querem buscar tesouros da parte de Deus, por quê? Porque Deus nos chama para o compromisso. E as pessoas não querem compromisso com Deus. Elas querem viver para si, para si. Assim é aquele que para si ajunta tesouro, ele ajunta para si. A vida, ele quer viver a vida para si. E a palavra diz que esse não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. Nós iremos abordar ainda um pouco mais, e já nós abrimos para os nossos ouvintes. Nós fizemos aqui questão, eu trago aqui, cooperador, de recapitular um tópico do programa 31. Em que tempo estamos vivendo, foi esse o programa, e nós fizemos Hebreus 1:1, que deixa claro que nós estamos vivendo os últimos dias. Deus a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então nós identificamos que desde o tempo do nascimento de Jesus, estamos vivendo os últimos dias. O irmão Pedro também, 1 Pedro 1, verso 18 ao 20, o irmão Pedro deixa claro aqui que desde que Jesus se deu em sacrifício a nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos. Também em Atos 2, versos 16 ao 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E segundo o irmão Pedro, isso aconteceu no Pentecoste. Então, desde os dias do Pentecoste, estamos vivendo o quê? Os últimos dias. O irmão Paulo, escrevendo na sua carta, em 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo esse tempo, então, já. Frisamos também as palavras do irmão Paulo: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Hebreus 10, verso 37 ao 39. Apresentamos as palavras do irmão João, apóstolo: filhinhos, é já a última hora. É a última hora. 1 João 2, verso 18. Então, nossos irmãos dão para nós bastante testemunho de que estamos vivendo no tempo do fim. O irmão Paulo escreveu: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4, verso 1. Esses textos trazem para nós que de fato estamos vivendo no tempo do fim. E se estamos vivendo no tempo do fim, nós não podemos permitir que os cuidados da vida e os enganos, ou engano das riquezas, nos prenda. E como bem disse o cooperador Giliardi, o mundo está organizado de uma forma a nos prender. E assim nós perguntamos a você, caro ouvinte, como você tem visto isso? Você tem sentido que a sua vida tem sido presa com as coisas? Você tem se encontrado preso? Muitas vezes nós nos encontramos presos com a forma como o mundo está organizado. Cooperador Giliardi, aconteceu algo interessante nesses dias em que nós estávamos viajando. O irmão esteve no concílio, do concílio o irmão voltou para sua casa, mas nós, com a caravana do pastor Lenilson, continuamos tocando, passando em outras cidades. E nós perdemos a noção do tempo.
Para nós, o dia do mês, o tempo, para nós não fazia sentido. E é uma verdade que eu estou falando. Então, quando nós envolvemos com as coisas de Deus, nós perdemos a noção de tempo. O tempo, para nós, perdemos a noção. Aqui onde eu moro, na zona rural aqui, as pessoas só lembram do tempo porque tem que receber alguma coisa, porque tem que fazer alguma coisa, porque já muitas vezes as pessoas perguntam, que dia é hoje? Que dia é hoje do mês? Nem sabe que dia que é do mês. Por quê? Porque as pessoas estão ainda vivendo num mundo que não é um mundo acelerado, turbinado que Satanás tem feito acontecer. Esse mundo acelerado, o mundo a jato. E aqui as pessoas ainda vivem assim. E chega um momento as pessoas perguntam, que dia que é hoje? Ah, já é esse dia? Perdem a noção de tempo. Mas as pessoas que vivem na cidade, vivem nesses ambientes mais intensos, mais corridos, elas sabem o tempo, sabem a hora, toda hora o relógio, agora 10 horas, agora 10h30, agora 11 horas, o dia está passando, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E assim nós vamos passando a nossa vida, quando vemos, nós chegamos ao último suspiro nosso. Infelizmente. Então aguardamos, fale conosco, diz a nós do que você tem achado do tema, o que você tem sentido, como você tem sentido a forma como o mundo está. Aguardamos aí o seu comentário aí, a sua participação. Vamos dar uma olhadinha se nós temos alguma participação dos nossos irmãos. Não é isso, cooperador Giliardi? Amém, meu irmão. Aqui nós temos o nosso irmão Lédio. Ele diz assim, creio que se nós passar a vida inteira, na igreja, mas porém, não compreender essas coisas, será cortado, secará e no final será queimado, né? Segundo o que ele está dizendo aqui, ele colocou um verso. Tito 3,14, né? Simplesmente porque não produziu nada para o Senhor. Ah, amém, agora eu entendi, né? É uma pessoa que passa muito tempo na congregação, pastor Lucas, e não produz nada. Mas que é importante produzir. Não é só viver de cotidiano, mas é ajuntar de fato riquezas para com Deus. Está dizendo o nosso irmão aqui. Agora eu entendi de fato, tá? E ele coloca um verso para nós acompanharmos. Eu vou abrir aqui em Tito 3,14, pastor Lucas, para a gente acompanhar o raciocínio do nosso irmão Lédio Carlos. Tito 3,14. Vamos ler aqui, É que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Olha que palavra! É isso mesmo, pastor Lucas? É isso mesmo, né? Vamos nos aplicar às boas obras, né? Muito bem, irmão. Muito obrigado por sua participação. Contribui muito conosco, né? Que o eterno Deus seja louvado. Amém. Temos aqui alguns áudios, né? Vamos colocar em ordem cronológica e vamos ouvir. No grupo de ouvintes, acredito que seja uma participação. Vamos ouvir aqui. A paz a toda a Igreja de Deus. Desejo a todos um bom começo de semana. Amém. E muito obrigada pelas orações que tem feito por mim. Agradeço, pastor Lucas, a todos os irmãos da igreja. Amém. Que Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Hoje eu não escutei o programa, não deu para escutar. Mas em nome de Jesus, o próximo domingo eu vejo. Mas de outra semana repete. Ah, Também sim. Amém. Obrigada a todos. Pai esteja convosco. Amém, minha querida. Muito obrigado pela audiência. Então, era a participação dela, né? E eu convido a irmã Josete, mande aí o seu comentário, a sua opinião, com base no que nós estamos falando aqui, pois eu ouvi o rádio aí no fundo, né? Graças a Deus, a irmã acompanhando, louvado seja Deus pela participação. Nós temos várias mensagens de participações dos nossos irmãos, mandando carinhosamente, né? A saudação bíblica, né? Como o irmão Harrison, a irmã Ivone Monteiro, o nosso irmão Altamiro Dias Pacheco, né? E também áudios para falar do tema. Vamos ouvir. Paz seja convosco, aos santos e amados que receberam o batismo em nome do Senhor Jesus e fazem parte da Igreja de Deus, Corpo de Cristo. É Amém. muito bom estar aqui compartilhando
com os irmãos nesse tema, ouvindo todas as pregações referentes aos cuidados dessa vida, os textos bíblicos de alerta, e eu tenho certeza que muitos de nós, irmãos, fomos tocados de alguma forma. A palavra do Senhor achou guarida em nosso coração e nos tocou. Então eu quero comentar uma palavra que há quase 30 anos atrás me tocou profundamente e até hoje ela faz parte da minha vida. É a palavra que está escrita em Ageu, onde ele diz assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então, pelo que estou ouvindo aí, muitas pessoas, elas têm os obstáculos porque não aplica o coração nos caminhos. Então, desde que eu recebi a mensagem da Igreja de Deus, que foi de maneira maravilhosa, que foi de maneira muito tocante para mim, eu apliquei realmente o meu coração ao caminho que eu decidi seguir, ao caminho que o Senhor colocou na minha frente, o caminho que eu aprendi, o caminho que o Senhor disse, não desviei nem para a esquerda nem para a direita, andai no caminho que o Senhor, as veredas que o Senhor preparou. Então assim eu apliquei o meu coração e a minha vida, e do meu esposo também. Sinto muito ele já ter ido para o trabalho, não conseguimos sintonizar o programa e ele foi ao trabalho, mas ele tem um testemunho muito lindo, maravilhoso também nesse sentido. Então, meus irmãos, aqui diz a palavra do Senhor em Ageu: semeai muitos e recolhei pouco, comei, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxerdes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então é isso, meus irmãos, que palavra, quando o Senhor, sobre a Zorobabel e Ageu ali, quando eles faziam um reparo, depois dos 70 anos de cativeiro, então as pessoas, elas corriam, queriam edificar a sua própria casa, esqueciam do mais importante, que é a casa do Senhor, onde se buscava o Senhor. Então o Senhor trouxe essa palavra, e essa palavra transformou a minha vida. Então desde então, meus irmãos, a nossa vida, tanto do meu esposo, a minha, foi sempre dedicada ao Senhor. Conheci a mensagem da Igreja de Deus e recebi o batismo no ano de 1991. Está com 30 anos que eu aplico esse caminho na minha vida como prioridade. Cuidar das coisas do Senhor, cuidar do mandamento, cuidar do ID de nosso Senhor Jesus, que de uma maneira ou de outra, quando eu não posso fazer, eu procuro pôr semente na mão dos semeadores para que eles possam continuar, para que nada venha nos impedir, nada venha impedir as pessoas carentes, necessitadas de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Então, é dessa forma que eu estou seguindo, é dessa forma que esta palavra me tocou. E tenho muito mais a compartilhar, mas eu quero deixar a oportunidade para os outros irmãos. E se houver mais oportunidade, estarei compartilhando também. Louvado seja Deus. Irmã Marilda Fernandes, abro aqui o espaço para mandar um abraço. Muito obrigado sempre por sua audiência. E que áudio maravilhoso, irmã. Esse texto de Ageu mexeu um pouco comigo também, né? Que lindo, maravilhoso, né, Pastor Lucas? Isso mesmo, palavra da parte do nosso Deus, né? As pessoas hoje repetem a mesma história, irmã Marilda, né? O mesmo fato, repetem. As pessoas, ao invés de buscar estar edificando as coisas de Deus, cada um corre atrás do seu.
ou estava em cativeiro, clamava por sair do cativeiro, clamava pela reconstrução do templo. E aí, quando tiveram a oportunidade, cada um voltou a construir sua casa, precisou de Deus por boca do profeta Ageu chamar a atenção deles, que eles estavam cuidando das suas casas, rebocando as suas casas, cuidando dela, ao invés de cuidar da casa do Senhor nosso Deus. E aí, como resultado, semeavam, mas não colhiam, os céus estavam fechados para eles. Infelizmente é isso. Nós temos que saber que é Deus quem cuida de cada um de nós e devemos cuidar daquilo que Deus põe nas nossas mãos. Muito, muito boa a participação da irmã. Nesse sentido, irmãos, é importante frisarmos que devemos ter consciência do tempo que nós estamos vivendo. Devemos dar muita atenção às palavras do irmão Paulo, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E na cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E somos aconselhados pelo irmão Paulo: mas tu, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge destas coisas. Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual fostes chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Palavra do nosso irmão Paulo, em 1 Timóteo 6, verso 9 ao 12. Devemos tomar cuidado, não nos transpassarmos a nós mesmos, não cometermos suicídio espiritualmente, suicidarmos. Infelizmente, nós estamos como nos dias de Ageu, cada um de nós cuidando das nossas coisas, sabendo que estamos no tempo do fim. Infelizmente. Aqui também, nesse sentido, pastor Lucas e ouvintes, o nosso irmão Paulo, ele escreve para o nosso irmão Timóteo, em Timóteo 6, do 6 ao 8, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ele mostrou outro lado, o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aqui nós aprendemos a buscarmos o necessário, empenharmos o nosso tempo, a nossa sabedoria, o que Deus nos dá para o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, pastor Lucas. Chama a nossa atenção o seguinte: se o pessoal nos dias de Ageu estivesse buscando esse conselho, mas grande é a piedade com contentamento. Verdade. A piedade é o apego às coisas sagradas, né? Amém. O comportamento deles seria outro. Mas, infelizmente, nós nos enganamos como o homem da parábola, nós nos enganamos, somos ricos, mas pobres diante de Deus. Infelizmente. E nesse sentido, Jesus dá a nós um conselho em Lucas 12, verso 22 ao 32. Ele diz assim, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos, que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis,
Pois que a vez de comer, ou que a vez de beber, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Infelizmente, é evidente que mesmo sabendo da brevidade de nossa vida, como diz o nosso irmão Tiago, um vapor, e a proximidade da volta de Jesus, agimos e vivemos muitas vezes como o homem rico da parábola contada por Jesus, registrada em Lucas, no seu capítulo 12, dos versos 16 ao 21. Então fica o conselho de Jesus, em Lucas 12, do 22 ao 32. Estavam preocupados com o carro, preocupado com a fazenda, preocupado com o gado, com a cria das ovelhas, com a quantidade de ovelhas que estavam nascendo. Não era isso que eles estavam preocupados, os discípulos ali. Jesus disse para eles não ficarem apreensivos pela vida deles, sobre o que comer, sobre o que vestir. Era uma preocupação pequena, preocupação com coisas para a manutenção da vida. E eu pergunto a você, é essa preocupação que toma conta do seu coração, que Jesus não se agradou, Jesus orientou eles não preocupar com isso. Que Jesus diria a mim e a você que estamos preocupados com trocar o carro, preocupado com trocar o telhado da casa, com forrar a casa, com fazer uma reforma na casa, com reformar o sítio, infelizmente reformar o apartamento, para onde eu vou viajar no final do ano com a minha família, a férias será onde, você está preocupado. Infelizmente, nós estamos vivendo como se nós fôssemos viver para sempre, como se a vida não fosse tão curta e como se a volta de Jesus não estivesse tão próxima. Essa é a verdade nossa. Nós estamos vivendo como se os últimos dias, como fossem os dias de Noé, mas não estamos preparando como Noé preparou, infelizmente. E aí vamos ser pegos de surpresa como a mulher de Ló. Vamos ouvir um áudio, o irmão Jefferson mandou um áudio no grupo aí, vamos dar uma olhadinha? Paz seja convosco, queridos ouvintes. Quando nós falamos sobre tempo, realmente nos leva a refletirmos sobre as nossas ações, as nossas atitudes, né? Quanto precisamos melhorar diante de Deus, o quanto investimos tempo em coisas desnecessárias, né? Como disse Salomão, muitas vezes corremos atrás do vento, né? E nós nunca conseguimos alcançar isso. A gente vê uma pura realidade que muitos de nós estamos, é que queremos, lutamos, corremos, parece que nunca conseguimos realizar aquilo que planejamos, né? A gente se envolve, eu sempre costumo falar que existe um sistema muito forte em que envolve nós, e quando vê nós somos tão presos que as coisas de Deus elas vão ficando de lado para concentrarmos em tantas outras coisas, né? Infelizmente. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos realmente moldarmos, melhorarmos, crescermos e dedicarmos mais dos nossos dias, né, para o nosso Deus. Basta nós vermos aí muitas vezes os trabalhos da igreja em que muitas pessoas não têm tempo, né? Não têm tempo para estar indo, podendo fazer algo. Tem pessoas que inclusive faltam de uma escola bíblica porque estão cansados, porque a semana o tempo sobrecarregou e elas estão muito cansadas e querem descansar, né? Então a gente vê que é uma grande reflexão para nós, que possamos verdadeiramente melhorarmos, crescermos e se aproximarmos cada vez mais de Deus, né? Sabendo que o mundo é passageiro, mas a palavra de Deus subsiste eternamente, né? Que a paz esteja convosco. Amém. Os cuidados da vida vêm e tornam a palavra infrutífera. Pastor Lucas. Amém, 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 cooperador Jefferson. Obrigado por sua participação, é isso mesmo, né? Sufocamos as coisas de Deus. E a palavra fica infrutífera. As palavras de Jesus que nos ensina como agir diante dos cuidados da vida, para não sermos enganados pelas seduções das riquezas, são bem-vindas nesse momento. Jesus disse, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo,
que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, do tesouro, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Mateus 13, versos 44 ao 46. É assim que Deus quer de nós. Mas infelizmente não é isso que nós fazemos. Quem de nós estamos deixando tudo pelo reino? Quem de nós estamos vendendo tudo quanto temos para adquirirmos o reino? Quem de nós que estamos negociando, mas quando encontramos algo de mais valor, vai, vende tudo quanto tem e compra aquilo, referindo ao reino? É claro que nós muitas vezes ouvimos isso, mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Nesse sentido, nós trazemos aqui as palavras de Jesus aos seus discípulos. O que Jesus disse para os seus discípulos, o cooperador Giliardi? Jesus constantemente chamava a atenção nesse sentido. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sejam vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, atentos, remindo o tempo, percebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. Lucas, capítulo 12, dos versos 22 ao 32. Interessante, importante, pastor Lucas. Vendei o que tendes, para não nos embaraçarmos, né? O texto é muito importante e deixa para nós claro que nós devemos desembaraçarmos de todas as coisas que nos prendem. Porque virá o Filho do Homem à hora em que não imaginais. Nós temos também o conselho de Jesus: olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes de toda a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, verso 34 ao 36. Procuramos deixar claro, segundo as palavras de Jesus, que o inimigo luta para que as pessoas não entendam a palavra do reino. É isso, porque a palavra do reino, ela nos chama para sairmos do governo de Satanás, para não nos prender à forma como que Satanás está governando o mundo e nos prendendo. Satanás luta o diabo para que nós não consigamos entender na plenitude essa palavra que nos tira do reino dele e que nos tira das algemas dele. Jesus disse isso em Mateus 13, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vê um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha que coisa que Jesus revela através dessa parábola, pastor Lucas. Satanás não quer que as pessoas entendam a palavra do reino. Porque ele sabe que quando nós entendemos a palavra do reino, nós dizemos: seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. E nós não pomos a nossa vontade em primeiro lugar. Trouxemos ainda as palavras de Jesus. E outros,
são os que recebem a semente, a palavra do reino, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. O interessante é que Jesus frisa enganos das riquezas, porque é somente ilusão. E as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Marcos capítulo 4, versos 18 ao 19. Então, infelizmente, quantos nos estão se enganando, achando como aquele homem a qual Jesus deu exemplo? Ah, eu tenho tudo. E na verdade não tem nada, é um engano. Eu tenho tudo, vou construir até um celeiro a mais aqui. Olha só, querido ouvinte, construir um celeiro a mais, vou colocar tudo aqui e vou dizer para minha alma, agora é só descansar. E aí é um engano. A pessoa é um vapor e não juntou riquezas para o mais importante, que é para com Deus, o mantenedor do universo. Amém? A pergunta é, como temos recebido a palavra do rei? Como? Entre espinhos, os espinhos sufocam e ficam infrutíferos. Estamos deixando claro, segundo as palavras de Jesus, o que são os espinhos. Os cuidados desse mundo, enganos das riquezas e ambições de outras coisas. Isso são os espinhos. Lembra da palavra que nós trouxemos do irmão Paulo, registrada em Efésios 5:15? Portanto, vede prudentemente, cuidadosamente como andais, não como nécios, mas como sábios. Somos aconselhados a ver, a analisar como nós estamos andando. Nós apresentamos também Lucas 10, verso 38 ao 42, onde o irmão Lucas nos ajuda a entender como muitas vezes nós nos comportamos e qual deve ser o nosso comportamento diante dos cuidados da vida. Esse texto é bastante interessante. Amém? Vamos ler? E aconteceu que entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aí fica a pergunta do irmão pastor Lucas, né? Como você tem recebido a palavra? Olha só, ela ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus, né? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Não é não? Verdade. Jesus diria a nós a mesma palavra? Diria ou não diria, cooperador? Verdade, diria, pastor. O sábio Salomão diz, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E assim o cooperador Giliardi, eu acho que é interessante trazer o significado de inquietação. Quando nós vamos procurar o significado ali, olha o que nós encontramos. Estado de inquieto, do que se acha em agitação, estado de preocupação, desassossego, que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, e ainda tem os sinônimos. Quais os sinônimos de inquietação? Agitação, excitação, ansiedade, inquietude, impaciência, intranquilidade, alvoroço, frenesi, desinquietação, inquietamento, transtorno, desconforto, bulício, ebulição, alteração, nervosismo, preocupação, desassossego, apreensão, apoquietação, consumição, relação, angústia, aflição, agonia, ânsia, estresse. Você quer viver inquieto?
É isso que o diabo quer. Que você não tenha sossego. Sinônimos também de inquietação, está aí alteração, nervosismo, preocupação, desassossego, apreensão, apoquetação, angústia, agonia, ânsia, estresse. É a doença do século. Todo mundo está estressado, todo mundo está sob depressão, não é isso? Isso é resultado da forma como as pessoas estão vivendo. É isso. O irmão Paulo ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Por nada. Por nada. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Podemos aqui destacar as palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. É para nós não preocuparmos nem com a nossa vida. Quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir. Imagina o que Jesus diria a nós hoje, isso está em Lucas 12, verso 22, o que Jesus diria a nós hoje, que nós estamos preocupados, não é com a comer e o beber, não. Estamos preocupados com outras coisas. Eu me lembro, cooperador Giliardi, quando eu cheguei aqui no estado da Bahia, aqui era um lugar de extrema pobreza, e as pessoas se preocupavam com comer e vestir mesmo. Outras vezes eu viajava para São Paulo, e eu vinha com sacos e sacos de roupas, sapatos, e as pessoas ficavam de olho na estrada. Quando chegava em casa, eu e minha esposa faziam uma sacolinha para cada um, com o nome de cada um. Havia uma necessidade de comida e de vestes, mas hoje já não há mais essa necessidade. E pergunta qual é a preocupação das pessoas hoje. A preocupação é em comprar uma moto, a preocupação é em comprar um reprodutor, um gado reprodutor, melhorar o rebanho. A preocupação das pessoas hoje é outra. Não estão mais preocupados com as suas próprias vidas, com questão de comer e vestir. Estão preocupadas em possuir, em ter. Infelizmente é isso. Infelizmente. E aí as palavras de Jesus são bem-vindas. Olhar por vós e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre os habitantes de toda a face da terra. Jesus nos aconselha a vigiar em todo o tempo, para estarmos em pé diante dele. Lucas 21, verso 34 ao 36. Estamos aqui procurando deixar claro, segundo as palavras de Jesus, que o inimigo luta para que as pessoas não entendam a palavra do reino. Ele não quer que você entenda a palavra do reino. Em Mateus 13, verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino, Jesus disse, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então trazemos aqui as palavras de Jesus. Outros são os que recebem a semente, a palavra do reino entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufoca a palavra e a palavra fica infrutífera. Infelizmente, a palavra fica infrutífera. Infelizmente, a palavra vai ficar infrutífera. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Então as pessoas, cooperador Giliardi, estão em depressão, estão sofrendo com ansiedade, transtornos e transtornos psicológicos. Por quê? Porque traz o mal do outro dia. As pessoas estão vivendo o ano de 2025 já hoje. Já hoje. Infelizmente, estão vivendo o ano de 2025 ou além já. Hoje já. Vamos ouvir um outro áudio. Vamos ouvir. Então, irmão Lucas, eu lembro que quando a gente abraçou a fé da Igreja de Deus e recebemos o batismo, graças a Deus, o Ademir, eu e ele fomos batizados no mesmo dia, e o Ademir disse algo que
eu achei incrível ele se soltar daquele jeito, ele se desprender daquela forma. O Ademir sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, desde que ele trabalhava, quando ele estava no Exército. Ele nunca viveu somente do que ele ganhava no Exército, sempre teve algumas atividades paralelas. E nós vivemos uma vida muito simples, considerando o salário que ele recebia, mas a gente sempre viveu uma vida muito simples, porque ele tinha desejo de adquirir terra, realizar os seus sonhos, né, morar em fazenda e tal. Então, quando foi no ano 91, nós tínhamos uma terra de 717 hectares lá no Mato Grosso. Agora nós estamos no Mato Grosso do Sul, muita gente confunde, né? Mas é Mato Grosso do Sul. E nós tínhamos essa terra lá em Mato Grosso. E o Ademir tinha 4 caminhões caçamba, onde ele fazia serviço na cidade, tinha motorista. E tinha 2 caminhões de carga, onde ele fazia transporte de carga. E aí ele conheceu a mensagem da Igreja de Deus e disse para mim, falou assim, olha, Preta, eu vou viver realmente a vida para a igreja, vou viver para Deus. Eu vou administrar o que eu tenho. Se até Jesus voltar, eu tiver com a roupa do corpo e tendo que comer, tá ótimo. Se tiver uma casinha para morar, tá ótimo, porque a gente sempre teve casa própria, graças a Deus. Ele realmente se desprendeu. Ele começou a trabalhar, hoje, por exemplo, ele está com quase 80 anos, continua trabalhando, mas sempre na intenção de ter alguma condições de ajudar no Evangelho. Aí o Ademir se desprendeu realmente, vi ele trabalhando mais para levar a mensagem, mais preocupado em semear do que plantar nos bens materiais, se preocupar com os bens materiais. E hoje é o mesmo pedido que Deus fez para Salomão, né? Salomão pediu sabedoria para entrar e sair diante de um tão grande povo, né? E Deus deu muito além do que ele pediu. E isso realmente aconteceu com Ademir. Ele se desfez realmente daquelas terras, dos caminhões, daqueles trabalhos, mas nunca faltou, e Deus multiplicou os seus bens, né? Ele trabalhando, como trabalha até agora, Deus multiplicou os seus bens. Então, ele ainda não está nesse restante que ele disse do pedido dele, né? Com a roupa do corpo e uma casinha para morar. Graças a Deus, ele ainda tem condições. Então, lá no Barro Preto, no Paraná, ele construiu quase 1.000 metros de construção para atender as necessidades da igreja, fazer os encontros, concílios, fórum, né? Mas não foi valorizado. Ele se uniu, né, com os irmãos que ficaram na UNID e nunca foi valorizado. Ali ele batalhou para que a fé que foi dada aos santos permanecesse intacta, né? E aqui em Campo Grande também, ele construiu quase 1.000 metros. Né? Temos salão para recepcionar os irmãos, temos muita coisa aqui, mas aqui a terra é pequena, né? Só 2 hectares. Então o Ademir sempre provou e fez aquilo que ele determinou, aquilo que ele se propôs fazer ao Senhor, mas não foi valorizado. Eu agradeço a Deus pelo Ademir, por ser essa pessoa maravilhosa. Às vezes ele até esquece de mim, que sou esposa, que quero uma coisa simples, quero uma casinha simples, um lugarzinho simples para receber os irmãos. Então ele faz para a igreja, para a comunidade, para todos os outros, menos para mim. Estou chorando de barriga cheia, irmão. Assim, tenho muito, mas o que eu quero é pouco. Então esse hoje é o nosso dilema. Mas o irmão Ademir é uma pessoa maravilhosa que realmente poderia ter muita coisa para falar nesse tema, mas infelizmente está trabalhando e eu aqui estou falando em lugar dele. Amém, amém, irmã Marilda. É isso mesmo, né? Nós temos que buscar mesmo, como disse a irmã, desprender mesmo, e principalmente no tempo em que nós estamos vivendo, que temos certeza, né? Que a volta de Jesus está bem próxima, né? A irmã Maria da Soledade mandou aqui, Lucas 12, verso 15. Jesus disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E ela diz ainda, faz sentido o tema de hoje. A nossa preocupação como cristão tem que ser com a nossa salvação, que é o nosso bem mais precioso. Se nós formos parar para pensar, nós cristãos estamos tão envolvidos com os bens materiais e esquecendo do nosso bem mais precioso, que é a salvação. E é isso, irmã. Infelizmente, Satanás, ele quer que nós agimos assim, porque seremos pegos de surpresa e não como aquele servo que espera o seu senhor voltar.
mas estaremos sendo pegos de surpresas, infelizmente. O irmão Douglas, de Tianguá, passeja convosco, excelentes reflexões. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por que então muitos não conseguem desapegar das coisas terrenas? É uma pergunta. E ele responde, talvez porque conhecem apenas fragmentos da verdade. Todo aquele que entende a dimensão do reino de Deus se entrega por esse reino, sabendo a glória que há de manifestar. E ele trouxe 1 Coríntios 13, verso 9 ao 10, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Devemos empregar tempo, as palavras do irmão Douglas, e esforço, porque um dia fomos salvos do pecado, da ignorância, e naquele dia alcancemos a graça de Deus para a salvação. João viu os vencedores que não se prenderam a essas vidas somente. Em Apocalipse 14, versos 3 e 5, cantava o cântico diante do trono de Deus, né? Ele fala aqui, e aí em Lucas 3, verso 8, produzi frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz da árvore, e a árvore que não produz fruto vai ser cortada. Ao que lhe perguntaram a multidão, o que faremos? Jesus disse, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E aquele que não tem alimento, faça o mesmo, reparta. E o irmão Douglas diz, amém, um abraço da minha família. Um abraço, meu irmão, que o eterno Deus te abençoe. Agradecemos a sua participação em nome de Jesus. No grupo de ouvintes nós temos também algumas participações, cooperador Giliardi. Chegou alguns áudios aqui dos irmãos participando, né? Louvado seja Deus. Olha, nós temos participações de saudações bíblicas, como a Miriam de Ananindeua, a Maria Creuza Rocha de Souza, reunida de José Rosa, Sítio do Mato, Bahia, que mandou também a sua participação. A irmã Miriam de final 4867, a irmã Cássia. Também nós temos um áudio da nossa irmã Fátima. Ô irmão, da reflexão aí, escutando direitinho, né? Eu me preocupava, Deus que eu me converti há 35 anos atrás já, a minha preocupação era a história de Marta e Maria. Muita preocupação, porque eu sou uma pessoa, tipo assim, sabe, se eu não fizer, não sai feito, entendeu? Então eu me preocupo e peço sempre perdão para Deus, porque não é por eu querer as coisas, né? Não, é somente usar, fazer mesmo, né? É natural. Mas mesmo assim eu já me preocupo. Porque eu me lembro assim, eu estou aqui fazendo serviço e outro e eu não tirei o tempo, hoje eu li a Bíblia, então eu tenho que ler, né, todo dia eu leio e escuto todos os programas, ainda acho pouco, porque é maravilhoso a gente estar na presença de Deus, né, então eu me preocupava sempre com esse texto aí, sabe, de Maria e Marta, eu quero ser a Maria, sabe, às vezes eu faço a preocupação de Marta, mas no meu coração é a Maria, tá bom? Fica só para nós meditar. Um abraço a todos. Amém. Amém. Olha só, pastor. Amém. É isso mesmo, né? Obrigado pela sua participação, irmão. É isso mesmo. O coração tem que ser o coração de Maria mesmo, né? Amém. Muito bom. É isso. Tem mais participação, irmão? Ela mandou um áudio na sequência aqui, ó. Um detalhezinho. Só que, graças a Deus, né, a respeito da depressão, de tudo que eu estou escutando e meditando, né, não me pega a depressão, tive que eu passei, e Deus me dando força e buscando de Deus, trabalhando e falando com Deus, assim sempre, né, então isso é uma coisa assim, às vezes está muito ocupado, não se apega muito com Deus, aonde que acontece a depressão, né, coisa muito triste a tal da depressão. Conheço muita gente que deixaram da igreja e estão enterrados na depressão, sabe, e isso dói muito na gente, verdade, porque irmã. Sem Deus não somos nada, né. Imagina, se fosse, né, já é difícil ainda sem, é tão triste, né, mas isso aí, bem, isso, a depressão depende muito do cuidado também, né, da vida. Amém. É isso mesmo, irmã, que Deus dê força para a irmã, sabemos que as lutas são difíceis, mas quando nós temos foco em Deus, nas coisas de Deus, nós vencemos. Amém. Vamos aqui apresentar uma parábola de Jesus, também registrada em Mateus 22, verso 1 ao 5, a qual nos ensina a evitar comportamento que nos impedirá de entrarmos no reino. Amém? Mateus 22, verso 1 ao 5. Pronto. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso,
Foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não deram atenção. Saiu um para o seu campo, outro para os seus negócios. É o que está acontecendo, né? Também Lucas 14, verso 15 ao 20, Jesus compara a nossa entrada no reino ao convite de um homem a uma grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estava com Jesus à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém Jesus disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados: vinde, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, a recusar o convite. Disse o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, rogo que me hajas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que me hajas por excusado. Outro disse: casei e portanto não posso ir. Infelizmente, nós nos comportamos assim. Infelizmente. Esse é o comportamento mais comum em nossos dias. E oramos constantemente: venha o teu reino. E a pergunta é: será que estamos preparados para entrarmos no reino? Será? Será? E aí fica o questionamento a nós. Será que estamos preparados? Nesse sentido, cooperador Giliardo, a irmã Elzira, de Itaporá, Mato Grosso, ela traz Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não compensa, irmão, irmã, sacrificar as coisas de Deus. Não compensa. Não compensa. E assim nós apresentamos as palavras de Deus registradas pelo salmista Davi no Salmos 46, versos 10 e 11, onde o próprio Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos aquietar-nos e saber que nós temos um Deus que cuida de nós, como diz. Os lírios não fiam. Os pássaros não plantam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, e não padecem necessidade. Deus cuida deles. Quando nós temos esse comportamento de ficarmos apreensivos com aquilo outro, nós somos chamados por Jesus de homens de pouca fé. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus e serei exaltado sobre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. É isso que nós temos que crer. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para ficar mais claro, você sabe o significado de aquietar? Aquietar vem do verbo aquietar. É o mesmo que tranquilizai, sossegai, apaziguai, dissipai. Estar, ficar ou permanecer quieto, tornar-se tranquilo. Somos chamados assim, a ficarmos tranquilos. Gostaríamos nós aqui, cooperador Giliardi, né, de termos mais tempo para ouvirmos mais. Mas nós não temos tempo. E assim eu quero frisar algumas partes do texto de Mateus 6, versos 19 ao 34, onde Jesus nos ensina a não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas Jesus nos ensina a juntar tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, né, ali estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que te há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, que é ao dinheiro, a riqueza. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, Jesus disse. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? E nos convida a olharmos para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e Deus as alimenta. E Ele nos diz: não tem vós muito mais valor do que elas. E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, com essas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, inquietos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. Todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que você necessita de todas essas coisas. Somos aconselhados a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comer, beber, vestir, serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Que o eterno Deus te abençoe, dê a nós força, meios e condições para refletirmos a respeito de como estamos vivendo nestes últimos momentos desse sistema maligno de governo desse mundo que nos prende. E assim que o eterno nosso Deus e a palavra dele possa estar no nosso coração, dias em que nós estamos vivendo, que são os últimos dias desse sistema, possamos nós estarmos vigilantes. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Amém. Eterno e soberano Deus, grande e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra nessa manhã. Agradecidos ao Senhor somos por ter nos exortado, nos ensinado, e rogamos que Teu Espírito Santo possa conceder a nós discernimento a cada momento, para que a Tua palavra possa, sim, ó Deus querido, produzir frutos no nosso coração. Que venhamos dar prioridade ao reino do Senhor, sabendo que nunca fez tanto sentido dar prioridade ao reino do Senhor como nos dias em que nós estamos vivendo, porque sabemos que a proximidade da volta de Jesus está a cada momento, a cada instante mais perto. Sabemos que Satanás tem noção de que está vivendo os últimos dias e que tem pouco tempo e por isso manifesta com grande ira, mas de uma maneira sagaz, de uma maneira astúcia e muito sábia, ele tem procurado enlaçar as pessoas de maneira que as pessoas não consigam entender que estão enlaçadas por ele. Dê a nós discernimento, ó Deus eterno, ensina-nos, ó Deus querido, a se livrarmos dessas amarraduras, dessas algemas, das quais muitas vezes estamos presos. Conceda ao nosso coração discernimento e que o Teu Espírito Santo possa nos motivar, levar-nos a refletirmos cada vez mais e vivermos preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Não só preparados para a volta de Jesus, mas ocupando a função que o Senhor tem nos dado como aqueles que somos colocados como atalaia, como diz a palavra do Senhor por boca do profeta Ezequiel. Filho do homem, eu te constituí como atalaia. E cabe a nós a responsabilidade de anunciar a outros a proximidade da volta do nosso Senhor Jesus. E se não fizermos, recairá sobre nós a queda ou a morte de muitos. E nós não queremos sermos participantes e cúmplices dessas mortes. Assim, conceda ao nosso coração que possamos estarmos vigilantes e que possamos cumprir o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e que possamos viver desprendidos de tudo aquilo que possa nos prender. Conceda ao nosso coração entendimento, sabedoria, coragem e discernimento. Assim nós rogamos e te pedimos o nome poderoso de Jesus o Cristo e oramos por cada um dos nossos ouvintes. Oramos pelos pedidos de oração, estendo suas mãos de misericórdia, restaurando cada um na sua perfeita saúde, dando alegria. Não permita, Senhor Deus eterno, que as preocupações, seja ela de qual ordem for, por problemas de enfermidades, por problemas financeiros, por dificuldades, que ela venha nos prender e tomar e tirar a nossa paz. Conceda aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, paz, tranquilidade e um coração sereno para absorver a Tua palavra, para absorver. Assim nós agradecemos o nome poderoso de Jesus o Cristo, te damos graças por esta oportunidade concedida a nós e assim somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado e feito por cada um de nós. E oramos, venha o Teu reino, para que a vontade do Senhor possa ser feita na terra, como ela é feita nos céus. E que possamos vivermos já o reino de Deus dentro do nosso coração, porque somente assim nós não seremos pegos de surpresa. Agradecemos o nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo, meu amigo, ouvinte, que o eterno Deus te abençoe. Foi uma alegria estar com você. A paz seja contigo, cooperador Giliardi. Dê um abraço, saudação para a sua família, meu irmão. Saudação à congregação da igreja
Deus no Conjunto Timbó. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos em nome de Jesus. Amém. Faço também de suas palavras as minhas. Que Deus abençoe ao senhor e à sua família, pastor Lucas, e a toda a nossa audiência. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Convido a você a acompanhar as demais programações durante a semana. Então, como iniciamos, também encerramos em nome de Jesus. Que a paz esteja com você e até a nossa próxima oportunidade.